Tem um outro destaque para a gente repercutir com os nossos comentaristas. O governo de Javier Milei anunciou a aplicação de um teste, uma prova de competência para 40 mil servidores públicos da Argentina que são contratados ou ocupam cargos temporários. Essa medida foi anunciada nesta quinta-feira pelo porta-voz presidencial Manuel Adorni. Segundo ele, esses exames vão ocorrer de forma online e contarão com o apoio da Universidade de Buenos Aires. Essa prova será obrigatória para todos os funcionários do Estado com contratos previstos para vencer em 31 de dezembro. E a renovação do período de trabalho está condicionada ao desempenho nesse teste. O processo está previsto para começar em dezembro. E Adorni, o porta-voz, ressaltou que funcionários em regime permanente e com deficiência não serão submetidos à avaliação. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Presidente argentino Javier Milei quer avaliar a competência dos servidores públicos. Me chama a atenção como isso ainda não era feito, né, Beraldo? Neto, mas há um problema que os países pelo mundo inteiro enfrentam em relação ao serviço público, sobretudo países que têm estruturas muito complexas e que ao longo dos anos foram ficando muito inchadas. E como é que você coloca pessoas qualificadas para fazerem um trabalho que muitas vezes hoje não tem nada a ver com o tipo de trabalho para o qual essas pessoas foram contratadas, e você pega, como por exemplo o Brasil, lugares que não é possível demitir o servidor público. O servidor público em geral, e aí eu não estou tratando das exceções que a gente tem no Brasil, aos montes, mas em geral a massa do servidor público, ele não ganha bem e ele tem um ambiente de trabalho que muitas vezes não o estimula a ser produtivo, a se desenvolver. Então, como quebrar isso? É muito difícil, você precisa refundar o Estado. Milei talvez esteja caminhando para uma proposta de um novo modelo de Estado que se inspire nas boas práticas, nos bons exemplos, coisa, Caniato, que o Brasil terá que fazer também. Veja, hoje nós estamos discutindo uma reforma tributária sem discutir a reforma administrativa, que é justamente isso. Quer dizer, o que Estado brasileiro a gente precisa para que o Brasil funcione de maneira eficiente e entregando o resultado ao cidadão? A partir dessa definição é que a gente precisa considerar o processo de financiamento desse Estado eficiente. Mas não, a gente mantém a estrutura ineficiente que já existe e vamos fazendo remendos e composições e tal, e a gente não se inspira nos bons exemplos e nas boas práticas. E aí vou até usar um exemplo fazendo link com o assunto anterior, Caniato. Nós temos, na Grande São Paulo, na cidade de Diadema, 100% dos homicídios esclarecidos. Foi 100% em 2023, até hoje, 2024, é 100%. Por que Diadema, o delegado da seccional, doutor Marcelo, diz, por que ele não é o exemplo? O que acontece em Diadema que não acontece em outros lugares e nos leva, como país, a esse número gigantesco de homicídios não esclarecidos? Então, isso faz parte do uso dos bons exemplos para que o Estado funcione de forma efetiva. Milei está trilhando esse caminho. Eu espero que em breve o Brasil também possa dar os primeiros passos. Pois é, o que você acha dessa proposta? É preciso avaliar a competência e a eficiência dos servidores públicos? A gente vai continuar nessa reflexão com os nossos comentaristas depois do break comercial. É super rápido, 1 minuto e meio. Fica com a gente. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes desta sexta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também o Luiz Felipe Dávila. Antes do break comercial, nós trouxemos a notícia, a informação que a administração de Javier Milei vai promover uma prova, um teste para 40 mil funcionários públicos, servidores, justamente com o objetivo de
avaliar a competência, a eficiência desses profissionais. Aqueles que são contratados por um período determinado, naturalmente, poderão ter os seus contratos renovados, caso a performance deles atenda à exigência da administração argentina. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar nessa proposta de Javier Milei de avaliar a competência dos servidores públicos? No Brasil, né, Dávila, a fama não é muito boa, né, quando a gente fala em funcionalismo público. Ainda que nós tenhamos quadros maravilhosos, pessoas realmente muito competentes e que trabalhem muito bem em todas as esferas do serviço público, há uma fama, né, que das 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, o camarada larga a caneta, né, porque tem estabilidade e tal. É preciso mudar um pouco essa imagem do funcionário público. É verdade. E daí a importância de uma reforma administrativa no Brasil. Mas antes de falar da reforma administrativa no Brasil, eu vou comentar Milei. Milei está corretíssimo. Todo serviço público exemplar no mundo, de novo, dados e evidências mostram que existe um sistema rigoroso de avaliação. As melhores burocracias do mundo, se você pegar dos países escandinavos, na Inglaterra, Singapura, que para mim tem a melhor burocracia do mundo, tem sistema de avaliação permanente. Aliás, o sistema de avaliação é fundamental para subir na carreira. Então, o que Milei quer fazer está correto, ainda mais. E ele herdou uma máquina contaminada pelo peronismo e por indicações políticas. Então, ele precisa separar o joio do trigo. Os bons servidores precisam ser valorizados e precisa separar dos maus servidores, aqueles que foram indicados unicamente politicamente. E esse é o problema no Brasil, e daí a importância de uma reforma administrativa, como bem falou o Beraldo. Então, primeira coisa nessa reforma administrativa, nós precisamos ter, sim, uma avaliação de desempenho. Isso é fundamental. Veja só como o incentivo no Brasil é perverso. Na carreira pública, você sobe na carreira por tempo de serviço, não é por competência, não é pelo que você realizou, não é porque você teve uma ótima avaliação, não é pelo que você entregou para a população em qualidade de serviço público, não, é por tempo de serviço. Então, o competente e o incompetente vão chegar ao topo da carreira. Não existe nenhuma burocracia de qualidade, onde existe meritocracia, que adotou esse critério absurdo no Brasil de tempo de serviço. Segunda coisa, nós precisamos flexibilizar as carreiras, como bem disse o Beraldo. Às vezes o funcionário ele entra para uma carreira, mas aquela carreira não existe mais, ou ele quer se adequar a uma outra carreira. No Brasil ele tem que prestar um outro concurso público. Não, nós precisamos ter flexibilidade. Aliás, quem fez uma remodelagem nesse sentido espetacular foi Portugal. Hoje só tem 4, 5 carreiras, e aí serve para todo mundo. E aí a remuneração também baseada em desempenho. Então, o que Milei está fazendo é seguindo as melhores práticas, os dados e evidências onde tem uma burocracia boa. E nós precisamos de uma burocracia boa, porque a burocracia é que garante a implementação da política pública, que garante a qualidade do serviço público. Então, nós precisamos de uma reforma administrativa no Brasil para valorizar o bom servidor. E não há reforma administrativa que não passe por um crivo de avaliação de desempenho. Veja hoje o Brasil, é tempo de serviço, quinquênio. Imagina, a cada 5 anos você tem um aumento de 5% do salário só porque você ficou 5 anos no cargo. É um absurdo. Isto é que acaba inviabilizando a qualidade do serviço público no Brasil. Por isso, Milei está correto e o Brasil deveria seguir o mesmo caminho e aprovar a reforma administrativa. Antes de passar para o Roberto Mota, eu só quero fazer um registro climático aqui para você que nos acompanha pela programação da Jovem Pan News. Avenida Paulista, neste momento, 23 graus. Um temporal atinge a capital paulista e deixa muitos bairros sem energia, inclusive neste momento aqui na região da Paulista, Cerqueira César, Jardins e Consolação, muitas localidades sem energia elétrica. Muitos prédios comerciais têm geradores, mas outros que não possuem estão às escuras. Muito trânsito, à direita são os carros que seguem no sentido da Consolação, à esquerda
os carros que vão e se deslocam para a região do Paraíso. A gente segue acompanhando, mau tempo em São Paulo, venta muito, chuva muito forte e vários bairros sem luz. Acabamos de acompanhar, inclusive, para você que nos acompanha por imagens, os relâmpagos e trovoadas neste momento aqui na região da Avenida Paulista. A gente segue acompanhando ao vivo na programação da Jovem Pan News. Essa tem até uma torre que aparece iluminada, é a torre que fica em cima do edifício da Fundação Casper Líbero. Há pouco teve um apagão, uma queda de energia e essa torre, que é muito tradicional, ficou completamente apagada. A gente vai seguir monitorando. Daqui a pouco, outras informações, inclusive no jornal Jovem Pan. Agora deixa eu passar para o Roberto Mota. Você, Mota, a decisão de Milei de avaliar os funcionários públicos, lhe parece uma atitude correta e sempre é curioso, né? Por que os gestores não faziam isso antes, né? O ponto principal dessa notícia, Caniato, é que esse teste só vai ser aplicado em servidores temporários. Os funcionários permanentes, os servidores públicos efetivos da Argentina não vão passar por esse teste. Aqui no Brasil, os servidores públicos efetivos já passam por um teste, é chamado concurso público. Geralmente, e eu falo porque já fiz vários, passei em alguns, o concurso é uma prova muito difícil, só passa quem está bem preparado. E, na verdade, o sonho de muitos dos nossos jovens mais inteligentes e com melhor formação é passarem um concurso público. Por exemplo, passando num concurso para um cargo de auditor fiscal, que é o mais disputado, você consegue um excelente salário e um emprego praticamente garantido para o resto da vida. O drama do Brasil é que passar em um concurso público se tornou o sonho da maioria das pessoas. Ainda são relativamente raros os brasileiros que sonham em empreender, que sonham em construir um negócio, montar uma empresa, dar emprego a muita gente. E a razão disso, de termos tão pouca gente sonhando com isso, é que nós fomos doutrinados para acreditar que a nossa prosperidade depende do Estado e que ser bem-sucedido, acumular patrimônio e ganhar dinheiro é uma coisa ruim. Nós comentamos aqui no início do programa o desejo do governo de taxar os super ricos. Espera aí, então quer dizer que se eu começo a trabalhar, crio uma empresa, trabalho duro, pago muito imposto, contrato funcionários, arrisco, tenho sucesso, sou muito bem-sucedido, me torno super rico, eu vou virar alvo do governo? É pecado ganhar dinheiro? É pecado ter sucesso? Pois é, empreendedores bem-sucedidos ainda são vistos com suspeita no Brasil. E se nós quisermos avançar como nação, sem depender da bondade de nenhum político, isso precisa mudar.